Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos resolver aí um exercício de integral aqui de cálculo 1. Vamos lá, assinale a alternativa que corresponde à integral indefinida a seguir. E que é a integral de cosseno de 3x mais e elevado a x sobre 6 dx, né? Como é indefinida, a gente vai ter que ter o mais c, o mais constante no final. Então vamos calcular essa integral aqui, ó. Quero calcular a integral de cosseno de 3x mais e elevado a x sobre 6 dx. Vamos fazer essa integral parte por parte? Então vamos calcular aqui a integral de cosseno de 3x dx. E depois a gente calcula a integral do e elevado a x sobre 6. Porque como é soma, a gente pode fazer parte a parte. Essa integral aqui dá até para você fazer direto, mas eu não vou fazer direto, eu vou fazer por substituição, depois eu explico como que daria para pensar direto. Substituição é o seguinte, ó, eu vou chamar o 3x de u, e aí eu vou calcular a derivada de u em relação a x. Bom, se u é 3x, qual que é a derivada de u em relação a x? O u é 3x, derivada de 3x em relação a x é 3. Okay? E aí o que eu faço? Eu vou passar esse dx para lá multiplicando, fica 3dx. Por quê? Qual que é a ideia? A ideia é chegar nessa integral aqui, integral de cosseno, e trocar. 3x vai virar u. E esse dx, eu tenho que trocar, quando a gente vai fazer mudança de variável, tem que trocar todos os x por u. O 3x já virou u. E o dx, ó, o dx, eu sei que o 3dx é du, né? Então eu posso passar o 3 dividindo aqui, ó. Quando é constante, eu não tenho problema passar dividindo. Então, ó, se du é 3dx, passo 3 dividindo, dx é du sobre 3. Então, como que é? Fica essa integral, dx eu troco por du sobre 3. Ok? Ó, dx virou du sobre 3. Agora é só calcular a integral. Qual que é a integral de cosseno? Cosseno está para cá, né? Integral é seno de u. É seno de u. Ok? E esse 3 dividindo? 3 mantém dividindo. Ok? Mais a constante. Aí o seguinte, já calculei, integral de cosseno de u é seno de u e o 3 dividindo mantém dividindo, mais c. Só que na verdade eu queria integrar em relação a x, o que eu faço? Eu volto. Então eu pego u e volto para 3x. Então o que eu faço? Vai ficar seno u vira 3x sobre 3 mais c. Então a integral de cosseno de 3x dx vai ficar o quê? Seno de 3x sobre 3 mais c. Por que eu poderia pensar direto? Porque é o seguinte, se eu pegar cosseno de 3x e for derivar isso, aí é o seguinte, isso daqui é regra da cadeia. A de fora é cosseno, de dentro é 3x. Aí eu pegaria a de fora, que é cosseno, qual que é a derivada de cosseno? É menos seno. Manteria o 3x lá dentro e eu multiplicaria pela derivada do de dentro. Qual que é a derivada de dentro? É 3. Multiplicaria por 3. Isso é quando fosse derivar. No caso, se eu for calcular a integral, eu posso pensar também dessa forma, né? Mas eu posso pensar dessa forma direta, que eu vou explicar aqui, só se lá dentro do cosseno tiver um número vezes x, tá? Se for, por exemplo, cosseno de x quadrado, aí já não posso pensar dessa forma que eu vou falar direto. Que vai ser o quê? Eu vou integrar o cosseno, qual que é a integral de cosseno? É seno, né? Mas eu mantenho 3x lá dentro. Se fosse derivar, eu não ia multiplicar pela derivada de dentro, então no caso eu vou dividir pela derivada de dentro. Qual que é a derivada de dentro? A derivada de 3x é 3, tá? Mas só serve isso porque perceba que eu dividi por uma constante. Se fosse, por exemplo, cosseno de x quadrado, não ficaria seno de x quadrado, derivada de x quadrado, 2x dividindo. Não ficaria desse jeito, tá? Cuidado. Só dá certo quando a derivada dá uma constante. Aí eu posso passar a constante dividindo, né? Aí colocaria mais c. Tá? Então, de regra geral, você tem isso daqui, ó. Anota isso daí, ó, no seu caderninho que eu vou passar agora, ó. Anota isso daqui no seu caderninho. Integral de cosseno de ax, o a é um número, dx vai ficar o quê? Integral de cosseno é seno, né? Vai ficar seno de ax sobre a mais c. Ó, eu posso até pensar como se fosse uma integral direta. E mesma coisa, se for integral de seno de ax dx, no caso seno aí já ficaria cosseno a integral, né? Lembrando que é no sentido anti-horário, para a gente pensar na formulazinha, né? Seno é menos cosseno.
Aí ficaria menos cosseno de AX sobre A mais C, ok? Então copia isso daqui. Se você vê que apareceu um integral de cosseno de um número x, fica o quê? Fica seno daquele número x sobre A, sobre aquele número. Então olha só, integral de cosseno de 3x ficou seno de 3x sobre o número, sobre 3. Tá? Se fosse integral de cosseno de 5x, seria o quê? Seno de 5x sobre 5. Integral de 10x seria o quê? Seno de 10x sobre 3. Sobre 10, desculpa. E se fosse seno, seria a mesma coisa, só que ficaria menos cosseno, tá? Então anota isso daqui no caderno, ok? Eu vou apagar, tá? Para ter o espaço agora para fazer o e elevado a x. E elevado a x sobre 6. Então vou apagar, se quiser dar um print, tá? Vamos agora fazer a outra integral. Que é integral... Qual que é a outra integral? Integral de elevado a x sobre 6 dx, tá? Essa integral aqui. Vamos fazer também por substituição. Eu vou chamar de u o x sobre 6. Então, qual que é du dx, a derivada de u em relação a x? Bom, se u é x sobre 6, a derivada de u em relação a x é a derivada de x sobre 6 sobre 6. Qual que é a derivada de x? É 1. A derivada de x é 1. E o 6 dividindo, mantém, né? Quando eu vou derivar uma função dividida por uma constante, deriva a função, derivada de x é 1, e a constante mantém dividindo, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o du, o dx vou passar multiplicando, vai ficar 1 vezes dx, ó, dx sobre 6, tá? O dx passou multiplicando. Mas percebe que aqui eu tenho só dx, né? Então o que eu faço? Eu passo agora o 6 multiplicando o du. Então eu cheguei que o dx é 6 du. Perceba que agora vai dar certinho, ó, a substituição. Vai ficar integral e no lugar do x sobre 6 entra u, no lugar do dx entra 6 du. 6 du. Aí é só calcular a integral. Integral de e elevado a u du é e elevado a u. E o 6 constante multiplicando mantém, multiplicando mais c. Agora é fazer a substituição, né? O u, eu queria integral em relação a x, então a resposta final tem que ser x. O u é x sobre 6, então o u volta a ser x sobre 6, né? Deixa eu só colocar o 6 na frente aqui, ó. Esse 6 eu vou colocar na frente. E elevado a u, o u vira x sobre 6 mais 6, mais c. Ok? Então, qual que é a integral de cosseno de 3x? É aqui, ó. Vamos colocar em vermelhinho. Qual que é a integral de cosseno de 3x dx? É seno de 3x sobre 3. Mais, qual que é a integral de e elevado a x sobre 6? Aqui, ó, a integral de e elevado a x sobre 6 vai ficar 6 e elevado a x sobre 6, mais o c, né? Que na verdade é a constante dos dois junta numa constante só, né? Constante mais constante dá uma constante. Essa é a resposta. Vamos ver, ó. Olha esse daqui, ó. Ó, aqui não, essa já é menos 1/3, não bateu. Essa é 3, seno de 3x não bateu. Essa é só seno de 3x, né? Dividido por 3, né? Olha isso daqui, é 1/3 de seno de 3x. É a mesma coisa falar seno de 3x sobre 3? Não é a mesma coisa falar que 1/3 vezes seno de 3x? É. Mais 6e elevado a x sobre 6, mais 6e elevado a x sobre 6, mais constante, ó. Essa é a resposta correta, ok? Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o curtir no vídeo. Abraços e bons estudos a todos.